e, depois de solto, acabou morto numa estranha situação aonde, né, a amante dele o teria matado e teria se matado, enfim. No final da história, os dois apareceram mortos. Com isso, o presidente Collor ficou numa situação muito complicada diante das denúncias que foram feitas pelo próprio irmão dele, Pedro Collor. A confusão se instaurou no Brasil e o povo foi às ruas, foram os caras pintadas pedir o impedimento ou o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A campanha foi um sucesso, a mídia apoiou, as próprias elites ficaram preocupadas, né, com o susto da corrupção no Brasil e Fernando Collor de Mello caiu, tendo assumido em seu lugar Itamar Franco. Itamar assume no final de 92 e conduz até 94 o governo no Brasil. Mais uma vez, um vice-presidente assume o poder. Quem era Itamar Franco? Um político mineiro, né, que resolveu aceitar ser vice de Collor e agora tinha a missão de ser presidente da República. O que chama atenção no governo Itamar Franco? Ele foi responsável pelo plebiscito de 1993. Plebiscito é uma consulta popular, onde os cidadãos foram às urnas para escolher duas coisas importantes: se o Brasil permaneceria republicano ou se tornaria uma monarquia, e se o Brasil se manteria presidencialista ou adotaria o parlamentarismo. A escolha caiu sobre a manutenção de uma república presidencialista. Importante também no governo Itamar que ele implementou o Plano Real, chamando para isso um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda. Vamos ver as principais características do Plano Real? Primeiro, a paridade real-dólar. R$1 ficou equivalente a $1. Com isso, o presidente, também ao instalar a abertura dos mercados, permitiu a entrada de muitos produtos importados. A ideia seria que os produtos importados garantissem que os preços no Brasil não crescessem tanto, que os empresários brasileiros tivessem que se modernizar para poder dar conta, né, dessa concorrência estrangeira. O controle da inflação vai se dar na medida em que nós vamos ter aumento de juros e redução do consumo. É esse mesmo. O modelo do Plano Real, ele visa conter a inflação através do controle do consumo. E aí, nós vamos ter as características que nos levarão ao governo Fernando Henrique. Nas eleições de 1994, representando o governo, veio Fernando Henrique Cardoso. Curiosamente, Itamar e Fernando Henrique, depois disso, brigaram. E, em segundo lugar, mais uma vez, o candidato dos trabalhadores, Lula. O governo FHC teve 2 mandatos, de 1995 a 2002. E para nos falar do governo FHC, que ainda é contemporâneo, convidamos o especialista, professor Jefferson. Obrigado, professor Rogério. Bem, vamos falar um pouco sobre esse governo Fernando Henrique. Embora breve, nós já podemos tirar algumas conclusões a respeito. Inicialmente, é importante destacar essa questão da recessão, essa elevação das taxas de juros que controla o consumo, e aí a inflação aparentemente está controlada. Mas isso tem um efeito colateral muito grave, que é a praticamente paralisia do setor industrial, do avanço do setor industrial nacional. Bem, uma consequência direta dessa paralisia é uma elevação dos índices de desemprego, que acaba agravando a crise social. A crise social também é uma característica do governo Fernando Henrique Cardoso, explicada, além do desemprego, pela redução dos investimentos do Estado nas áreas sociais, em educação, saúde e até mesmo em programas eficientes de reforma agrária. Importante destacar também que no governo Fernando Henrique Cardoso, além desse quadro recessivo e além da questão do desemprego e do desagravo social, pelo menos até 1994, 95 nós temos uma balança comercial bastante desfavorável.
fruto do câmbio pareado, R$1 igual a $1. Situação que perdura até mais ou menos no ano de 1997. Um ponto importante também do governo Fernando Henrique Cardoso, e esse é um ponto positivo, é a atração de empresas, a diversificação do parque industrial, caracterizada principalmente pela vinda de multinacionais para o Brasil no período. Obrigado, Jefferson. E aí, diante da crise social, o governo Fernando Henrique, em 2002, teve muita dificuldade em eleger o seu candidato, José Serra. José Serra acabou disputando com Lula, que pela 4ª vez tentava se eleger e finalmente conseguiu. Assim, nós temos, em 2002, o governo Lula, que vai se estender até 2006. E o presidente Lula assumiu com sérias dificuldades, o desemprego, a crise econômica, a recessão. Mas, por outro lado, ele recebeu também uma estabilidade à medida em que a inflação estava sob controle. Esses são os desafios do governo Lula. Como fazer para que o Brasil volte a crescer? Como fazer para que as propostas oferecidas por ele, as propostas sociais, sejam implantadas, a reforma agrária, a melhoria nas condições de trabalho, os problemas da saúde, habitação, educação? Esses são os pontos que o presidente Lula está preocupado em resolver. E aí, pessoal, a nossa dica de estudo é para que vocês usem o livro do Eduardo Bueno. Eduardo Bueno, História do Brasil, é um livro escrito por um jornalista que gosta muito de história. Eu recomendo, inclusive, para todas as partes da história do Brasil. Especificamente, a respeito do governo Fernando Henrique e Lula, eu recomendo O Sapo e o Príncipe, de Paulo Marcum, que mostra a trajetória dos dois, inclusive, quando Lula chegou a apoiar Fernando Henrique e depois a disputa e a chegada do presidente Lula ao poder. É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar mais uma vez com vocês. Na aula de hoje, estudamos o Brasil pós-85, a nova república. Vimos o governo Sarney. Vimos o governo Sarney em seus 2 pontos básicos, o Plano Cruzado e a Constituição de 88. Temos que perceber que o Plano Cruzado é um plano de estabilização econômica, de controle da inflação, a velha forma de congelamento de preços e salários. E a Constituição de 88 chama muita atenção que ela é uma Constituição cidadã. Foi essa Constituição que deu uma série de direitos aos trabalhadores brasileiros. O governo Collor, 1990 a 1992. Do governo Collor, chama atenção 2 coisas. O Plano Collor, o qual ele tirou o dinheiro do mercado para controlar a inflação, e o seu impeachment, a campanha dos cara-pintadas, o povo indo às ruas para derrubar o presidente acusado de corrupção. O governo FHC. O governo FHC, nós tivemos 2 mandatos e nós vivenciamos 2 aspectos importantes. A estabilidade econômica via Plano Real, mas ao mesmo tempo a recessão provocada pela abertura econômica, pelo aumento dos juros e o controle do consumo. Bons estudos! Caros colegas, essa parte do Brasil atual, ela é bastante interessante à medida em que nós estamos praticamente vivendo os efeitos ainda desses últimos governos. Sugiro procurar
trabalhar com os alunos informações de notícias, jornais, revistas, que estejam comentando, principalmente quando estiver aniversariando alguma das mudanças feitas por esses últimos governos. Sugiro também o uso de músicas, principalmente as das décadas de 80, que o aluno, o rock nacional, ele se fez muito presente nesse momento. E existe um livro que pode ajudá-los nesse sentido. O livro é o Brasil Século XX, ao pé da letra da canção popular, da Nova Didática Editora. Destaca-se na época as músicas Inútil, do Traje a Rigor, e Geração Coca-Cola, do Legião Urbana. Recomendo também o livro História do Brasil, do Eduardo Bueno, o mesmo que eu sugeri para os alunos. No mais, é só fazer com que os alunos se interessem pela história do Brasil. E boa aula!